bagulho. Mas eu vou louvar o Senhor. Eu não sou cantora, não sei louvar direito, mas vamos louvar, em nome de Jesus, já ficou certo, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 25. Glória a Deus, aleluia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim, foste o fogo mais vive em mim, tu mereces louvor, ó meu Deus, tu és tudo, sim, tudo pra mim, quero a te dar louvor.
Cumprimento os irmãos com paz do Senhor, né? Amém. Lucas capítulo 24. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que essa é a última semana desse tema. Em dezembro nós faremos temas aleatórios de acordo com os pregadores que serão escalados. Em janeiro nós voltaremos com os temas estipulados pelas irmãs, sob a direção do Espírito Santo. Amém? Lucas capítulo 24, o tema está inserido no versículo 49, mas nós vamos ler a partir do versículo 36, uma leitura alternada, como é costume, e o versículo 49, a parte B, onde está inserido o tema, todos nós vamos repetir e frisar no final da leitura. Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Falando destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vejo, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não vendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram um pato de um peixe assado e um favo de mel. Que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejais revestidos de poder. A parte deles, 1, 2, 3. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejais revestidos de poder. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus, eu te louvo, te exalto, te agradeço por mais essa rica oportunidade, Pai. Nessa noite, Senhor, nós reconhecemos, Deus, que sem ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Nessa noite somos completamente dependentes do teu Espírito Santo, da tua ação para nos direcionar nessa noite. Nos ensina, Senhor, a prestar um verdadeiro culto, Senhor, a te adorar, a te glorificar, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, como a tua palavra diz, abra o nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra, Deus. Toma a direção deste trabalho, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado. Senhor, em nome de Jesus, visita aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, da tua mão estendida nessa noite. Abençoa os teus servos que estão a caminho, Pai, e nos ajuda, Senhor, a continuar te louvando e te exaltando até o teu retorno, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória Que apresentação. Aleluia. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Aleluia. Você está olhando para
glória ao Senhor comigo, amém? Maravilhoso é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o Senhor, amém? Som. Amém. Glória a Deus. Agora sim, salve os irmãos cantar o Senhor, amém? Amém. Eu preciso dar um jeito em minha vida e está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Preciso dar um jeito a qualquer preço.
devocional da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelos lícitos. Deus, Pai justo e maravilhoso, Deus, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por cada irmão que dizimar, que ofertar, Senhor, para eles, Senhor, que estão desempregados, que o Senhor abra a porta, para que eles possam, Senhor, realizar a obra, Senhor, Deus maravilhoso, abençoa esta igreja, meu Deus, abençoa cada um, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, meu nome. Amém. Irmãos, vocês estão na nossa irmã Bélia, louvando ao Senhor por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu também gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pelo cuidado que Deus tem com a nossa vida, conosco, com os familiares. E se nós estamos aqui, é por permissão dEle. Então, nosso dever é agradecer, é exaltar, é enaltecer o nosso Deus. Amém? Pode sentar. Glória, 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 Aleluia. Aleluia a Deus. Manda fogo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória.
colocar-se de pé, para a gente estar fazendo uma oração por ele, né, pelos amigos, familiares. O nome dele é Leonardo. Tá? Da mãe dele eu não me recordo, mas o nome dele é Leonardo. E também orar, irmãos, pelo Tiago, né, que ele voltou para o hospital. A irmã Dulcineia, que foi internada novamente. A irmã Rosa Rodrigues, a nossa irmã Ritinha, a nossa irmã Constância, o Gabriel também, filho da nossa irmã Tânia, que ele nos deu um susto essa semana, mas graças a Deus está melhorzinho. E vamos continuar orando, irmãos. Eu gostaria de chamar o pastor Heber para estar fazendo essa oração. O pai do nosso pastor Gilson também. Mais de oração, irmãos? E ele minha casa. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Amém? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nesta hora, Senhor, unimos, Pai amado, o nosso clamor, Senhor, em prol, Pai amado, Pai querido, a cada nome, Senhor, aqui citado. E crendo, Pai amado, Pai querido, que o Senhor é poderoso sim, Pai amado, Pai querido, para adentrar, Senhor, no meio do nosso clamor. Adentra aí, Pai amado, Pai querido, no meio do clamor deste filho, desta filha, Pai, nesta hora. E toca, Senhor, toca, Pai amado,
sabemos que Deus escuta e nada fica impune aos olhos do Senhor. E o Senhor me fez orar por 6 meses. Quando minha filha disse assim, que ela vai ser pequenininha, terá o coração, sopro no coração, e eu disse, Jesus, se tu me dá, eu quero pôr inteiro. E o Senhor me deu minha filha com 51 centímetros, 4 quilos e 100. E o médico disse que seria pequenininha, né? Peso bem baixo, porque minha pressão era muito alta. Mas os planos de Deus para as nossas vidas é diferente. E Salmo 27 diz assim, 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, eu não me atemorizo, não terei medo. E meu coração se chore contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Esse é o Deus que nós servimos. Ele diz ter confiança. E para cada dia ele tem, não temos. Hoje não temos até meia-noite. Mas a partir de meia-noite tem outro, não temos. E é isso que eu quero dizer para a igreja, não temos. Vocês estão de frente com uma pessoa que passou por isso. Eu tenho sequelas até onde você não imagina. Mas o convite não vai parar. Porque o Senhor é um Deus que diz não temos. E hoje é culto da vitória. E nós vamos cantar sobreviver. Porque foram 21 dias a primeira vez. Foram 20 a segunda vez. Mas o Senhor não me deixou parar. Eu colocava a mão na cabeça e dizia, Jesus vem cá, Jesus vem cá, Jesus vem cá. Porque até para falar eu tinha dificuldade. Mas Jesus chegou. Eu abri a janela do meu quarto e tudo assim. Jesus, estou aqui, a tua filha está aqui. E eu respirava com dificuldade. Mas o Senhor me permitiu chegar. Termináveis, eu só chorava.
Deus dá e aquele que a gente procura. E quando a gente procura, a cruz é nossa. E precisamos carregar até como o Senhor manda. E Ele disse muitas coisas. E machucaram muito. E quando está em mim, conosco, tudo bem. Quando parte da filha, aí a mãe, mas eu não fiz isso. O Senhor nos coloca o celular, como eu sou regente lá da nossa igreja, eu tenho uma playlist muito grande de louvores. E eu coloquei. E começou a cantar. E eu comecei a adorar o Senhor. E ele falando. Teve um momento que ele disse assim, sai, diabo. Eu disse, sai mesmo. Ele foi no quarto, passou a noite, a tarde toda dormindo. E acordou, comeu e foi dormir de novo. Só você não contempla, não adianta. Seja sábia. Não é? E o único que eu cantei, que a minha filha também ficou escutando, foi aquele que não adianta você pular, aquele de adoração. Que a menina canta, da roda grande, sem ser outro. Não, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai na liberdade. Nessa hora que o Senhor nos aumenta a voz. E eu aumentei a voz. E eu disse, se adorar eu Cristo, de pé, eu não vou perder a guerra, te louvarei. As tentações é o que posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando de mim. É nas tentações. É seu filho, é nas tentações. Adoro. Se eu puder gritar, adoro. Amo ver seu Luciano. A gente também fez. Certo? Eu quero agradecer a oportunidade. O Senhor continue abençoando cada um de vocês. E agora? Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o público das irmãs. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia.
oportunidade maravilhosa que nós temos de estarmos na presença do Senhor. Eu só quero fazer um pequeno retoque aqui, neste maravilhoso culto, quando nós ouvimos louvores, e eu fico sempre a observar. Eu tenho um costume dentro de mim, eu gosto de prestar atenção em cada detalhe, glorificando, exaltando Deus, o nome do Senhor. E eu só quero dizer para a igreja nesta noite: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ordem de Jesus. Ficai em Jerusalém. A Jerusalém dos nossos dias. A presença de Deus. Ficai na presença de Deus. Adorando ao Senhor. Buscando ao Senhor mais do que nunca. Porque nós estamos nos últimos dias. E é por isso, amados irmãos, que a palavra do Senhor, cada dia, cada reunião que nós vamos à casa do Senhor, nós vemos essa palavra despertando. E ao chegar aqui, quando o nosso irmão fez a leitura, depois a nossa irmã, com a sua oportunidade, o Espírito Santo de Deus falava no meu coração: ficar em Jerusalém. Desviarmos dos nossos pensamentos, de nós não buscarmos as coisas perecidas desta vida, mas é tempo de ficar em Jerusalém, para que naquele grande dia nós possamos dizer: valeu a pena, mulheres de Deus, valeu a pena vocês estarem aqui. Estamos vivendo dias difíceis, sim, mas a igreja do Senhor, ela tem promessa. Então é por isso que nós vamos permanecer em Jerusalém, para sermos revestidos de poder e para que naquele dia nós possamos receber do Senhor a recompensa de tudo aquilo que temos vivido, glorificando, exaltando. Eu digo sempre, amados irmãos, que se nós fôssemos uma noite, dar oportunidade a cada irmão que nesta noite está aqui, tem algo para falar de Jesus. Glória seja Deus, porque só Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. E queremos abençoar. Irmãos, eu gostaria que a igreja cantasse junto comigo. Hoje de manhã eu acordei e falei: Senhor, hoje estou de folga, vou fazer uma faxina em casa. E aí eu me arrebentei toda, né? Porque fica a semana inteira trabalhando, e aí nesse dia foi meio difícil. Mas aí eu chego à noite e falei: Amanda, você vai para a igreja? Eu disse: eu vou, Jesus, mas não sabe, eu vou, Jesus. Mas desde manhã eu falei: se eu tiver oportunidade, eu não sei se está louvando ao Senhor com o ninho da harpa. E aí depois você vai dirigir o culto. Eu falei: amém, então vamos lá, se eu gostaria de cantar juntamente com a igreja também.
Te agradecemos porque o Senhor já falou conosco, e através dos testemunhos, Pai. Nós queremos ainda ouvir a tua voz, Senhor, através da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, prepara o teu coração, prepara o coração da tua igreja, Senhor, para receber a tua palavra, para entender a tua palavra nessa noite. Que ela produza em nós, Pai, edificação, consolo e exortação, porque nós precisamos de ti, precisamos da tua orientação. De igual modo, eu quero te pedir, Senhor, estende as tuas mãos sobre o teu servo, Senhor, que estará ministrando a palavra nessa noite. Senhor, eu tenho certeza que o teu Espírito Santo já colocou no coração dele o que ele vai falar. Senhor, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ainda de pé, Deus. Glória a Deus. Vamos salvar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar? Aleluia. Maravilhoso. Glorificado Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Desde que essa campanha ela foi lançada, eu acho que você não participei de todos, mas quase todos eu participei. E até quando eu tive com a salvação aqui, eu falei para a Tânia, eu falei, esse tema, ele é profundo. E eu não pedi oportunidade para você pedir, não pedi, mas Deus preparou. Então eu creio, irmãos, não tenho eu, mas Deus tem uma palavra para nós. Glória dessa forma. Irmãos, a minha ideia, eu falei, Deus, algumas pessoas têm dito assim, o que está acontecendo que parece que o revestimento ou o batismo cessou. Deus falou, você vai fazer isso, você vai explicar para eles. Eita. Então a ideia é que nós saibamos o que verdadeiramente Deus quer ainda com os crentes na face da terra. Porque o Espírito Santo é latente, é visível pela fé, aleluia, e ele transforma a nossa vida espiritual. Mas sejamos a palavra que já foi lida. Jesus disse, olha, fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do sobrenatural. Agora veja, os discípulos estavam com Jesus durante 3 anos, vendo Jesus ensinar, pregar, curar, ressuscitar e livrar os oprimidos do diabo. E tem uma hora para outra, embora Jesus tenha avisado, olha, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Só que imagina, irmãos, a referência agora dos discípulos, ela é retirada, e os discípulos se sentem abandonados, ou melhor dizendo, eles se sentem sem referência. Quantas vezes Deus me chamou, Deus te chamou, você passa por situações que parece que Jesus não está com você. Mas Deus diz assim, a promessa dele ainda está de pé. Irmão, Deus tirou você lá do lamaçal do pecado, trouxe para cá numa incumbência com um chamado. Deus tem um projeto para cada um de nós. E a proposta dele ainda está de pé. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus havia feito uma promessa. Irmão, talvez a minha promessa pode falhar, talvez a promessa do Franciel pode falhar, ou a promessa do Gilson, mas a do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Ele está dizendo para você, a minha promessa não falha. Não falha. Glória a Deus. E Jesus diz assim, olha, não vos deixarei órfãos, não precisa se preocupar, eu pedirei ao Pai e Ele dará outro
o Espírito da verdade, aquele que o mundo não vê e não conhece e tão pouco pode receber, mas Ele estará com vocês, porque Ele vive em vocês. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a promessa do Pai está de pé. Aquele que te consola, aquele que te dá direção, aquele que ajuda as nossas fraquezas, Ele está dizendo que a promessa dele está de pé. E Ele diz que o Espírito dele vive em nós. Aleluia. Eu quero tratar sobre isso essa noite, se Deus me permitir, para que nós entendamos uma diferença de uma coisa e de outra. Porque tem muita gente que acha, eu já tenho o Espírito, e realmente tem. Só que o que Deus tem preparado, grave o que eu vou dizer para você, o que Deus tem preparado para você é revestimento do alto, é algo sobrenatural, que vai abrir a tua visão espiritual. É isso que Deus tem preparado ainda para os crentes do século 21. O livro de Lucas, ele é um dos mais longos a tratar sobre a ressurreição de Jesus. Capítulo 24 especificamente, começa mostrando como Jesus vai trabalhar para que os discípulos entendam sobre a importância da promessa do revestimento. Então, quando a referência ela é morta, só que Jesus havia dito que ressuscitaria, o povo se sente sem referência. Mas eles esquecem, justo, que Jesus tinha feito uma promessa. Eles vão me matar, mas é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia. E ele disse: olha, eu vou, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí então Jesus, ele começa a cumprir as suas promessas, porque quando Jesus fala, ele cumpre. Pode parecer, irmãos, que está demorando, mas o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. O tempo Cronos é diferente do tempo Kairos. O Deus sabe a hora certa, o momento certo, a maneira certa. Deus conhece a estrutura de cada um, mas Ele está dizendo: eu vou encher a minha igreja, eu vou revestir a minha igreja. Mas é necessário vocês entenderem a diferença. Porque se vocês não entenderem, como desejarão? E comerão. E a Bíblia diz que quando Jesus, a primeira promessa que ele cumpre é de ressuscitar. E ele então, a Bíblia diz lá em Lucas 24, 6, 8, quando os anjos dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrar como Jesus falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das palavras. Então quando Jesus disse: olha, eu vou ressuscitar, e que elas foram lá no sepulcro, o anjo falou: o que você está procurando aqui? Ele não disse que ia ressuscitar, ele não está mais aqui. O que Jesus está mostrando é o seguinte: eu sou Deus que cumpre a promessa. Eu ressuscitei e todos hão de saber, mas algo melhor ainda está por vir, que é o Consolador que estará convosco todos os dias. E Ele testificará de mim dentro de vocês. E ainda vai, Jesus aparece ao mar de Tiberíades, em João 21:15. A Bíblia diz que o povo fica disperso, o povo fica sem direção. Sabe por quê, irmão? Não existe coisa pior do que você ficar sem direção e muito menos sem a presença de Deus. A presença do Mestre não estava mais presente, mas eles tinham esquecido que Jesus disse: eu vou ressuscitar. E Jesus, ele começa a ir de encontro, porque Jesus tem uma promessa, só que
Jesus chama, de maneira alguma ele lança fora. E ele vai lá ter com os discípulos e com Pedro, e ele diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Perceba que o melhor estava por vir, o derramamento, o revestimento, o algo sobrenatural estava por vir, mas Jesus precisava unir, Jesus precisava tratar, ele precisava tratar porque cada um de nós tem a sua peculiaridade, cada um de nós tem a maneira de pensar, cada um de nós tem a maneira de agir, mas aquele que conhece o oculto e o profundo, ele vai tratando um a um, até se reunir todos, porque a promessa não é só para mim, é para todos. E a primeira coisa que Jesus vai fazendo é reunir os seus na face da terra. E ainda assim, no caminho de Emaús, Lucas 24:17, a Bíblia diz que ele sai para Emaús, porque eles estavam dispersos, a referência não estava mais, só que os olhos de Jesus estavam em todos os lugares. Jesus está contemplando o meu e o seu pensamento nesta noite. Jesus falou: eu vou atrás deles, e Jesus começa a entrar no caminho. Sabe o que significa Emaús? É para fora do centro. Às vezes, quando nós parecemos que Jesus não está conosco, a nossa tendência é ir para fora do centro da vontade de Deus. Mas Deus nesta noite está dizendo que Ele vai trazer um por um, e Ele vai reunir um por um. E sabe por quê? Porque Ele tem uma promessa válida, aleluia, na minha e na sua vida, antes do derramamento do revestimento que virá do alto. Deus é organizado, irmãos. Até para receber revestimento de poder tem que ter organização, tem que ter desejo, tem que ter busca, tem que ter união, tem que ter comunhão, tem que ter tudo isso, porque aí o poder de Deus desce como fogo, aleluia, na vida de cada um de nós. Aleluia. E Jesus entra pelo caminho, porque Ele não abandona ninguém, Jesus. E Jesus fala: vem cá, que palavras são essas que estão tocando por vocês? Por que vocês estão tristes? Não convinha que o Filho do Homem fosse entregue e morto, mas Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus vai caminhando pelo caminho de Emaús, e Jesus vai tratando o coração deles. Jesus é aquele que trata, Michel. Jesus, ele vai passando bálsamo, ele vai esclarecendo para você, ele vai esclarecendo para mim, porque Jesus, ele quer você firme. E ele vai caminhando e ele fala, em outras palavras: eu estou aqui. Porque eles disseram: porventura, quando ele falava, o nosso coração não ardia? Irmãos, quando Jesus fala, a terra treme. Quando Ele fala, você não fica confuso, porque a presença de Deus é latente. E lá em 24, 36, 39, falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresenta agora no meio deles. E diz: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A primeira coisa aqui, Gilson, antes de Deus mandar o revestimento, Ele vai buscar um a um. Ele vai trazer união no meio do povo. Porque Ele tinha que mandar o poder, mas Ele precisava, Franciel, que o povo estivesse dado com as mãos. Ele precisava que o povo tivesse capacidade de olhar um no olho do outro. Jesus é aquele que trata e está dizendo: a união vem antes do poder. O sobrenatural vem, mas antes vem a união.
Deus está dizendo aqui, irmãos, que Ele quer derramar, que Ele quer abrir as vistas espirituais, mas a primeira coisa que Ele deseja é que todos deem as mãos. É que nós nos estendemos as mãos, porque quando você ajoelhar, o fogo vai descer. O fogo vai descer. Aleluia, sabe por quê? É porque Jesus prometeu. Só que Ele trabalha no meio da união. É o que Ele fez aqui. Ele foi buscar um a um, tratar um a um, aleluia, e dizer: olha, vocês não estão sozinhos, aguardem em Jerusalém, porque há algo do céu, algo sobrenatural que vocês não sentiram e nem experimentaram, vai descer sobre vós. Mas não é só para um, é para o conjunto. Se todo mundo que está aqui nesta noite, é possível receber o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus reúne todo mundo, porque Jesus é organizado, lá em João 16, 7, ele diz assim, ó, depois que ele reúne todo mundo, aparece para todo mundo, ele fala assim: olha, vou tratar com vocês agora sobre a promessa do revestimento. E ele diz assim: olha, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho algo para deixar com vocês para sempre, algo sobrenatural que vai testificar de mim, que vai estar dentro de vocês, ardendo no coração de vocês para sempre. Mas é necessário que eu vá, aleluia. Mas olha, não se preocupem com a política, não se preocupem com a educação, não se preocupem com as coisas terrenas, porque o que eu vou derramar sobre vocês, aleluia, é algo que vem do alto. E isso vai suprir todas as suas necessidades. João 14, 27 diz: eis que vos dou a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá, porque a minha paz vem do alto. Aquilo que Jesus quer oferecer ainda hoje é algo sobrenatural, aleluia, que vai trazer equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, e que vai abrir a sua visão em meio à tormenta. Diz: olha, eu vou mandar ele. Eu vou mandar. Sabe por que eu vou mandar ele? Porque eu tenho uma obra, Franciel, para ser executada por meio de vocês. E com os talentos humanos, vocês não vão conseguir. Ah, eu falo bem, eu sou afinado, eu tenho bom conhecimento. Mas Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, com as suas forças vocês não vão suportar. Então aguardem em Jerusalém algo que vem do céu, aleluia, que vai capacitar vocês, aleluia, para que vocês possam fazer a minha vontade. Glória a Deus. Aleluia. Dá-se então, irmãos, a importância de ser cheio do Espírito. Sabe por quê? Porque aí não é só a habilidade que conta, é a unção do Espírito. É Ele que fala, é Ele que traz a unção do louvor, é Ele que mostra, é Ele que direciona, é Ele que faz tudo em todos dentro da igreja. Vocês não vão conseguir. É importante estar cheio, é importante ser revestido, se vestir com a roupa do Espírito, porque vocês vão passar por batalhas espirituais e vocês têm que estar vestidos com a vestimenta do Espírito. E agora Jesus, olha que interessante, irmãos, eu vi várias pessoas pregando aqui e eu precisava dizer isso. A diferença entre o seu e
o revestimento de poder. Efésios 1,13 diz assim, presta atenção, eu quero que vocês guardem isso, porque o que Deus tem preparado para cada um de vocês é muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Glória a Deus. Deus está dizendo aqui que Ele quer revestir crente na face da terra. Quem crê nisso? Deus quer encher você, Deus quer encher o vaso. E eu vou te mostrar a diferença entre o selo e o revestimento. Porque tem muita gente, já estou selado, mas o que Deus tem para você é muito maior do que isso. E Ele está dizendo, busque isso, porque eu vou mandar. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com Espíritos. Aleluia! Aqui se apresenta, meus irmãos, o selo do Espírito. Todos nós, ao aceitar Jesus, recebemos o selo do Espírito. Recebemos o Espírito em uma medida, Tânia. Só que o que Deus tem para você e para mim, aleluia, é encher o vaso até transbordar. É revestir-nos, aleluia, até completar todo o espaço, aleluia, do nosso ser. Todos têm o selo. E Jesus disse, aquele que recebe a minha palavra já está selado. Só que o que Deus tem para você, Noêmia, é muito mais do que o selo. O que Deus tem para você, pastor Manuel, é muito maior do que o selo da propriedade. Porque quando você levanta a mão para Jesus, você já é selado como propriedade de Deus. Mas Deus quer te encher. Deus quer te encher. Aí você pergunta para mim, será algo? João 20, 19 e 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancada. Presta atenção que Deus vai falar aqui e eu vou mostrar para vocês. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio. E com isso sobrou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Sabe o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que os discípulos receberam o Espírito Santo antes de Pentecostes. Aí você fala, receberam o selo, mano. Eles receberam o selo de propriedade antes de Pentecostes. Se você for consultar João 20, 19 e 22, você vai ver que a própria Bíblia pentecostal vai dizer que Jesus sopra sobre eles o espírito de propriedade sobre os discípulos. Mas ele disse assim, você já tem o selo de propriedade, mas fica em Jerusalém, porque eu vou mandar algo muito maior, aleluia, do que o selo da propriedade. Eu vou mandar sobre vocês algo sobrenatural que vai capacitar vocês a enxergar as batalhas espirituais. Você tem o selo, você já é propriedade, mas o que Deus quer te dar é algo do alto. Jesus está dizendo, vocês já foram selados pelo Espírito, agora vocês serão cheios desse revestimento de poder. Ele está dizendo o seguinte, vocês já têm o selo de propriedade, mas é necessário vocês terem a visão espiritual, é necessário enxergar o sobrenatural. E sabia que existe isso, irmãos? A Bíblia diz que o servo de Eliseu, quando acordou de manhã cedo, a Bíblia diz que ele estava, grande exército tinha cercado a casa, e ele acorda apavorado, ele fala, olha, estamos cercados. Aí
Deus diz assim: por que você está com medo? Ei, você precisa ter experiência com Deus. Aí a Bíblia diz que ele não critica ele, porque crente espiritual não critica o outro, ele ora pelo outro, ele clama pelo outro, ele coloca-se do lado do outro até o fogo e a brasa pegar. Aleluia. E ele faz uma oração, diz: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que ele vê cavalos e cavaleiros de fogo. Deus, ele quer encher crente, aleluia, do sobrenatural, para enxergar coisas que você ainda não viu, que você ainda não experimentou, que você ainda não entende, mas que o Espírito Santo quer entregar. Você crê nisso? Você crê no sobrenatural? E Jesus fala assim, ó, a vez que Jesus soprou o Espírito sobre eles. Jesus aparece lá no meio dos 12 e fala: olha, recebam o Espírito Santo, recebam o selo, mas ó, fiquem em Jerusalém, porque a porção dobrada eu vou enviar ainda. O revestimento de poder eu vou enviar ainda. Porque vocês têm que entender o que é sobrenatural. Eu me lembro, eu vim do ateísmo, e quando eu fiquei 2 anos na igreja, já tinha recebido o selo do Espírito, onde eu sou propriedade de Jesus. Entenda a diferença de uma coisa e de outra. Alguém disse assim para mim: você precisa orar, você precisa buscar, você precisa jejuar, porque Deus tem revestimento de poder na sua vida. E eu disse: como é isso? Ele é só buscar, é só orar, é só clamar. E eu me lembro que eu fui uma certa feita na madrugada, e quando eu fui orar, eu me lembro que eu acabei dormindo. Eu dormi a madrugada toda, e no outro dia eu disse assim: eu não vou, porque eu não senti nada. Eu estou falando que Deus está mandando eu falar. E quando chegou lá, eu falei: não vou. Aí quando foi na segunda-feira, eu morava com 2 pessoas, uma era crente e outra era um bêbado. E eu estava assistindo tela quente, era 11h30 da noite. E aí eu peguei e falei assim: eu não vou, porque eu não senti nada no domingo. Aí o bêbado estava assistindo televisão comigo, chapado, e ele disse assim para mim: uau, aquele bêbado disse: uau, você não vai hoje? Não, os caras Deus. Eu falei: não, está muito frio. Aí Deus usou a boca do bêbado e falou assim: olha, só tem um problema, o seu compromisso não foi com o homem, foi com Deus. Eu falei: tem que ser muito burro, né? Aí eu pulei da cama, coloquei minha roupa e cheguei naquele local de oração. E quando eu cheguei lá, os irmãos falaram assim: ó, a gente só ia sair daqui quando você chegasse. Quem crê nisso? E Deus tem para você. E quando eu cheguei lá, ajoelhei e eu não sentia nada. E eu falei: Jesus, eu não estou sentindo nada, me perdoa. Eu me lembro que veio um vaso de lá para cá, ele veio sapateando, que muitos não entendem o que é isso, mas quando Deus usa, ele usa como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E ele veio sapateando e ele me abraçou, e aí Deus falou assim bem no meu ouvido: você não está sentindo nada? Então agora sinta a minha presença. Receba do alto o que eu tenho para você. Glória a Deus. Você crê? Deus tem do alto para crente nesta igreja, sobrenatural, aleluia, porque você é o vaso, e esse vaso tem que estar cheio até a boca, pela plenitude do Espírito de Deus. Não se conforme, porque a plenitude é cheio até a boca. Cheio é encher ao máximo, pleno é até o máximo. É isso que Deus está dizendo: eu quero encher crente nesse lugar ao máximo. Sabe para quê? Para você entender o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, é por isso que eu digo que a visão é aberta, a nossa visão é aberta, porque o Espírito Santo te capacita e a sua visão espiritual, ela é ampliada. E
tinha onde morar, praticamente despejado. E quando eu estava dentro do ônibus, o Espírito disse assim, depois que eu fui batizado: olha, você vai ser despejado hoje pelo fulano de tal. Eu falei: estou ficando louco. Eu estou ficando louco. E quando eu cheguei, que eu desci do ônibus, que eu me aproximei daquele camarada, ele falou: sai da minha casa. Eu falei: Deus está falando. Deus está falando. Irmão, você crê que Deus fala? Quando Ele fala, não tem confusão. Não tem confusão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou chegar lá, irmãos. A importância de ser cheio. Eu vou chegar lá. Se Deus me der essa oportunidade, por que não? Lá em Atos 19, 2, 5 e 6, Paulo chega e fala assim. Paulo chega na sua terceira viagem missionária, 25 anos depois do Pentecoste. 25 anos depois que o Espírito Jesus já tinha descido. Paulo vai à sua terceira viagem missionária. Ele se depara com alguns discípulos. Ele bate o olho, porque ele tinha os olhos do Espírito. E ele fala assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Aí ele: nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Deus quer que você entenda que o revestimento está à sua disposição, que o revestimento é real, que Ele quer encher cada crente. Isso é real, isso é verdadeiro, aleluia. Ele quer transformar a vida espiritual, te enchendo ao máximo. E Paulo fala assim: olha, nós fomos batizados no batismo de João. Aí o que Paulo faz? Paulo prega Jesus para eles, eles aceitam a Jesus, são batizados, recebem o selo do Espírito. Olha só, presta atenção. Recebe o selo de propriedade, mas Paulo fala: ainda tem mais. Paulo fala: ainda tem mais. Se aproxima, porque agora eu vou orar, aleluia, e vocês vão receber a plenitude do poder de Deus. E a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a profetizar e a falar em outras línguas. Entenda, você tem o selo, mas o que Deus tem para você é maior do que isso. É maior do que isso. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Presta atenção, eles aceitaram Jesus, foram batizados, receberam o selo do Espírito de propriedade. Mas Paulo falou: não se contentem só com o selo, porque o que Deus tem para vocês é algo sobrenatural. Sabe o que Deus está falando? Não se contente. Busque, porque Deus manda aquele que persevera em oração, em jejum, na palavra. E aonde você estiver, pode ser tomando banho, pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, mas Deus vai te encher. E quando isso acontecer, a sua visão vai ser aberta. Glória a Deus. Aleluia. E agora, Atos 1:8 vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude é uma coisa de poder. Ou no grego do Danis, poder. Só que não é poder humano, é poder do alto. É poder sobrenatural. É poder, irmão, que quando vem sobre você, não tem carro, não tem casa, não tem diploma, não tem status, aleluia, que possa te dar satisfação tal, aleluia, de ser cheio do poder de Deus. Você crê que você pode ter essa experiência? Glória. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todo mundo estava recebendo a palavra.
ficai lá em Jerusalém, porque vocês já receberam o selo de propriedade. Só que o que eu tenho para vocês é algo sobrenatural. Eu preciso encher vocês até o topo. Eu preciso que vocês sejam plenos. Eu preciso que vocês recebam algo que o mundo não conhece, não vê e tão pouco pode receber, mas eu vou derramar sobre vocês. E a Bíblia diz que eles estão reunidos num só lugar, no mesmo propósito, Gilson. Ei, irmão, fique no mesmo propósito, porque eu creio que Deus tem pessoas aqui para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E a Bíblia diz que eles estavam ali, e alguém já disse aqui em pregações anteriores que tinha cerca de 500, mas quantos eles estavam? 120. 120. Sabe o que é? 120 que falou: peraí, eu preciso, eu sou carente, eu quero conhecer o sobrenatural de Deus, eu preciso ser cheio, eu quero ter esse mistério. Irmão, só tem um jeito de você entender o sobrenatural. Como? Dá um lugar. Como é que é isso aí, Gilson? Dá lugar. Aleluia. Dá lugar. Dá lugar. E você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E alguém pergunta: como é que dá lugar? É simples, irmão. É glória a Deus e aleluia. 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 E você vai entrando na dimensão espiritual, na dimensão espiritual, na dimensão espiritual, e você vai recebendo da parte de Deus. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu sou um Deus simples. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Maravilhoso é teu nome. Aleluia. Agora a pergunta é: o Espírito ele vem sobre aqueles que desejaram, sobre aqueles que buscaram, sobre aqueles que perseveraram. Ele te encheu, Marcos, até a plenitude máxima, porque isso é o revestimento de poder. Mas a pergunta é: para quê? Para que eu sou revestido do poder? Existem várias situações, mas podemos dizer aqui que em Atos 2,41, quando os discípulos recebem o revestimento de poder, olha o que diz aqui, ó: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sabe o que significa aqui, irmão? A primeira coisa que quando você recebe a plenitude do Espírito, ele te dá ousadia. Ele te dá ousadia, ele te dá coragem, ele te dá direção. A Bíblia diz que Pedro foi e fez uma pregação. Pedro, irmãos, Pedro era indouto, Pedro não tinha estudo, mas a Bíblia diz que quando Pedro começa a pregar, o povo fala assim: peraí, ele não é pescador? Como é que ele está tratando com essa eloquência, com essa unção, com esse poder? Aleluia, porque ele tinha recebido do alto a ousadia do Espírito de Deus. A ousadia vem do alto. E quase 3.000 almas se renderam à palavra de Deus, porque Pedro estava cheio. Aleluia. Oh, glória. Percebe? Aquele Pedro que estava correndo, que estava se escondendo, tinha recebido o selo de propriedade, mas Deus falou: fica lá, porque ainda vou mandar a segunda porção. E quando essa porção vier, aleluia, você vai ter coragem para fazer a minha vontade e o meu querer na face da terra. Glória. Mas não para por aí. Ele te dá poder sobrenatural. Em Atos 3,6, e disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro. Está lá o mendigo, me engana, me dá uma esmola. Mas aquele que é cheio do Espírito, ele dá muito mais daquilo que você pode imaginar. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele chega e fala assim: filho, eu acabei de ser cheio, eu acabei de ser revestido do alto, a minha visão espiritual está aberta, eu
Ninguém sai daqui para entregar profecia para o irmão Carlos lá, se o Espírito Santo não revelar. Porque se fizer, tem que tomar cuidado. Quando Deus fala, a terra treme. E ninguém se engana. E Pedro fala assim: eu não tenho, mas eu estou cheio do algo sobrenatural. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você já pensou, irmão? Você está no meio da rua, cheio até a tampa, aleluia. E Deus fala assim: olha, vai até fulano de tal, ora por ele, porque ele vai levantar da cadeira de roda. Aleluia. Parece utopia, né, irmãos? Mas aquele que é cheio do Espírito, para Deus nada é impossível. Aleluia. Só que tem que estar cheio, irmão. Grande Deus. Outra coisa que o revestimento de poder traz, sabe o que é? Intimidade. Em Atos 10, 19 diz assim, ó: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. A Bíblia diz que Pedro estava orando e Cornélio tinha tido uma visão em Atos capítulo 10, homem romano. Cornélio, o anjo desce e fala assim: olha, Deus tem recebido tuas esmolas, Cornélio, só falta ali uma coisa, procura Pedro em tal lugar, assim, assim, ele vai declarar o que está faltando. E ele manda os seus servos até a casa de Pedro. Só que Pedro já estava íntimo de Deus, porque ele tinha recebido, aleluia, o revestimento do alto. Pedro já tinha recebido a plenitude do Espírito, aleluia. Ele estava orando, e quando ele está orando, que eles batem na porta, o Espírito fala assim: eis que eu enviei, pode abrir a porta. Ei, você quer que Deus fala ainda? Você quer que Deus fala? Aleluia. E Ele fala com você. Deus quer falar com você lá no seu quarto. Deus quer falar com você lavando louça. Deus quer falar com você no ônibus. Deus quer falar com você no ensaio das irmãs. Deus quer falar com você diretamente. Ah, mas eu queria que um vaso falasse comigo. Você é o vaso. Deixa Deus encher o vaso, e Ele vai falar ao teu ouvido, assim como Ele falou com Pedro. Glória. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Glória. Atos 13, 12. Aquele que é cheio disso, ele é direcionado por Deus. Ele não anda pelos seus preceitos, ele não anda fazendo sua vontade, mas ele anda na direção de Deus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, Ele direciona as tuas atitudes, Ele direciona o que você tem que fazer, como você tem que fazer, qual é a melhor estratégia, porque é Ele que direciona você. Está dizendo aqui, olha, separa para mim Barnabé e a Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. Quem separou aqui não foi o homem, foi o Espírito Santo. Para finalizar, recebeu, está pleno, aí você tem ousadia, poder para curar, intimidade, direção de Deus, porque você está cheio, porque você recebeu o máximo de Deus, você recebeu o selo de propriedade, mas você buscou também o revestimento de poder, ou está cheio ao máximo. E agora é necessário, sabe o que, irmãos? A manutenção. Tem muita gente que acha que é difícil receber o Espírito Santo. Para você, Ailton, meu amigo, tem muita gente que acha que é difícil receber poder do alto. O difícil não é receber, o difícil é manter. Sabe por quê? Porque Ele é santo, e se Ele é santo, Ele requer santidade. E aí é necessário estar
Está atento a todos os detalhes, para que o nível do óleo dentro do vaso não vá baixando. O nível do óleo no templo do Espírito, que é eu, que é você, aleluia, ele precisa constantemente de manutenção do alto. Como assim, irmão? Simples. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na versão NVI, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas olha só, deixem-se encher pelo Espírito. Permitam-se encher-se pelo Espírito de Deus. Aí ele fala que a conjugação está no presente passivo do presente. Ele está falando o seguinte: você precisa ser cheio repetidas vezes, todos os dias, a todo momento, aleluia, para que o nível do óleo não baixe. O nível do óleo tem que estar transbordante. Tem que estar transbordante. Aleluia. Porque se ele estiver transbordante, não tem como entrar coisa ruim. Está tentando entrar, não consegue. Sabe por quê? Porque está cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma máxima na lei da física que chama-se impenetrabilidade. O conceito da impenetrabilidade, ele aponta o seguinte: que duas porções não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sabe o que está dizendo? Se eu estou cheio, não tem como coisa ruim penetrar em mim. Se eu estou revestido do poder de Deus, não tem como maus pensamentos me dominar. Se eu estou cheio de Deus, não tem como, porque está transbordando. E se eu estou cheio, é impossível alguma coisa penetrar que não seja da parte de Deus. Da importância de estar cheio. Nada de ruim vai penetrar no crente que está transbordando. Deseje ser cheio repetidas vezes, todos os dias, em todos os lugares, e nenhuma influência do mal poderá penetrar o templo do Espírito Santo, pois você estará transbordando e blindado por Deus. Glória a Deus. Agora interessante, lembre-se, não é uma questão que você tem, não é o quanto você, olha que interessante, eu achei isso aqui interessante. A questão não é o quanto você tem do Espírito, a questão é o quanto o Espírito tem de você. O quanto o Espírito Santo tem achado espaço dentro do templo que somos nós. Aleluia. Essa é a questão. Quanto de lugar eu tenho dado, aleluia, para o revestimento de poder ser contínuo na minha vida. Efésios 5,18. Todos os dias, a todo momento, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu tenho que manutenir, eu tenho que dar a manutenção para estar cheio do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 7, 7, 8. Guarde isso. Ailton, para você. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Para finalizar, deseje, busque, ore, jejue, seja cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa palavra, irmãos, Deus leva e eu entreguei em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a Ti neste momento, ó Pai, eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra foi falada. Ó Deus amado, para te encontro, Pai, aqueles que desejam, Pai amado, ser revestidos
cada um, ó Pai. Ó Pai, derrama o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja, Pai amado, para que a nossa visão espiritual seja feita, Senhor amado, a tua vontade, em nome de Jesus, ó Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu gostaria de estar agradecendo, em primeiro lugar, ao nosso pastor pela confiança, aos irmãos que vieram se esforçar, estar aqui juntamente conosco. Gostaria de fazer um pedido especial. Você que veio hoje, na semana que vem, você vai no domingo também. Hoje o seu irmão, traga ele, tudo ele lá no WhatsApp, fala, vamos louvar, adorar, agradecer o nome do Senhor juntos. Né? Na próxima quinta-feira, eu queria ver a igreja plena, cheia. Aí eu estou de volta, eu vou estar aqui de novo, se Deus quiser. E agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Paulo. Amém? Queridos, amanhã é sexta-feira, temos trabalho aqui. Temos consagração pela manhã, né? Então, aqueles que puderem estar aqui, esteja orando, amém? Sábado, né? Sábado tem aqui uma saída aqui, mas tem uma saída. Se tiver certo aqui, do conjunto Elisão. É isso mesmo? Então já passou, amém? Então sábado não há culto. Domingo pela manhã, queridos, a gente tem a escola bíblica dominical, amém? Antes da escola bíblica dominical, a consagração, depois da escola bíblica dominical, voltamos com todas as classes, amém, queridos? Depois sexo e ensaio, e à noite o nosso grande culto de adoração ao Senhor, amém? Feche os seus olhos, queridos. Senhor, te damos graça, Pai amado, Pai querido, por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Te damos graça, Senhor Jesus Cristo, pela vida do teu Filho, a qual o Senhor Jesus Cristo ministrou, Senhor, a sua inerrante, falível e substituível Pai. Continua, Pai amado, Pai querido, a dar graça, Senhor Jesus Cristo, a nós, para que possamos, Pai amado, Pai querido, a cada dia, Senhor, ansiar, Pai amado, pela tua presença em nossa vida. Também, Pai amado, Pai querido, queremos rogar a ti nessa hora, Senhor, que o Senhor leve, Senhor, a nós de volta, Senhor, aos nossos lares, Senhor, e dê ordem, Pai, aos teus anjos para nos guardar, Senhor Jesus Cristo, e que o dia do amanhã, Senhor, seja um dia, Pai amado, marcado, Pai, do teu fazer e do teu querer, em prol da tua igreja, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos e irmãs da cooperação e lançar um desafio. Débora, você pega aquela senhorinha ali e puxa ela do teu lado. Ela vai ficar um bom tempo aqui, né? Então, fica sozinha no cantinho lá, traz ela do teu lado, né? Traz ela para o ensaio, deixa ela cantar junto. Amém, irmãos? Assim, convivência assim é bom, né? Porque já vamos treinando. Se no arrebatamento ela está lá, não está lá e nós estamos aqui, a gente se encontra junto no céu. Amém? Somos uma grande família. O que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso. Aquele que fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém.